Vai entrar? Oi, Tadeu. Olá, Oi, tá agora definitivamente, né? Agora é isso, tudo bem, definitivamente. Camila? Oi, tudo bom? E você, querido? Tudo bem. Oi, pessoal. Espero que Então, todos estejam bem. hoje o Inteligência Jurídica é isso. Recebe duas pessoas super especiais, porque já estão no mercado há bastante tempo e eles vão trazer algumas dicas de como a gente pode utilizar, tanto nós, enquanto advogados, a questão da perícia, não é? Bem como é que é a atividade de um perito nessa área imobiliária, né? Então, é bem interessante. Então, eu estou aqui ao meu lado, a Camila Campos. A Camila Campos é advogada, perita imobiliária, pós-graduada em contratos. O Tadeu, também advogado, perito imobiliário e especialista nessa parte de direito imobiliário. Então, ambos, a gente não fala muito tempo, né? Porque o tempo acaba falando da idade, né, Tadeu? Né? E Isso. eu venho E nem da aprendendo, experiência, né? eu venho aprendendo aí com essas lives e tal, que a pessoa não é que ela já está velha, tá? Ela é jovem há mais tempo. Então, quando a gente já está jovem há mais tempo, a gente não fala tanto, com tanta ênfase do tempo de experiência para não demonstrar a idade, né? Mas seja muito bem-vindo, Tadeu, seja muito bem-vinda, Camila. Tenho certeza que o Obrigado. nosso bate-papo hoje vai ser muito legal. Obrigada Tá aí pelo ok. convite, Thaís. Tadeu, obrigada também por ter aceitado o convite. E aí Eu que agradeço. a gente consegue contar um pouquinho da nossa experiência aí nesses longos anos, né? A gente só não vai dizer quanto tempo, né, Tadeu? Porque Bastante, tá feio o bastante tempo. negócio. É. Aliás, já vou começar a perguntar para vocês. Como é que foi escolher a perícia como algo a se trabalhar? Porque é algo bem diferenciado, né? Como é que aconteceu para você e como é que aconteceu para você, Tadeu, essa questão de iniciar o trabalho com a perícia, em especial a perícia judicial imobiliária? Tá ok, Tadeu, por favor. tá ok. Vou começar então. Thaís, o meu envolvimento com avaliações imobiliárias, ele remonta a muito tempo. Eu trabalhei muito tempo numa empresa de engenharia de avaliação, chamada Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro. É a mais antiga empresa de avaliação no Brasil, tem mais de 70 anos, 75 anos. E eu comecei lá trabalhando na parte comercial, administrativa, e fui tomando gosto pela avaliação imobiliária. Posteriormente, eu me tornei advogado, também corretor de imóveis, porque a profissão de advogado com corretor de imóveis tem muita correlação quando a gente trabalha com direito imobiliário. Às vezes é divórcio, onde tem patrimônio, às vezes é inventário, às vezes é uma execução, enfim. E a consequência lógica foi eu me candidatar a ser perito judicial nas varas cíveis de São Paulo. Então, eu fiz o meu cadastro no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois a gente pode até explicar como se faz isso, né? E depois começaram-se as nomeações dos juízes, e quando o juiz gosta do seu trabalho, ele fideliza você. E, enfim, há muito tempo fazendo laudo, a Camila também, a gente, inclusive, na mesma vara civil, uma das varas civis que a gente trabalha eventualmente em conjunto, às vezes ela é nomeada, às vezes sou eu, enfim. É uma atividade que eu gosto muito, inclusive, né? É uma atividade de campo, porque a gente tem que fazer a vistoria no imóvel, é uma atividade que demanda pesquisa de mercado, e depois a gente elabora um laudo final, né? No caso do laudo judicial,
entrega para o juiz tomar as providências cabíveis no processo. Basicamente é isso. E você, Cá, como é que você começou nessa coisa de fazer avaliação, de trabalhar no mercado imobiliário? Eu também comecei há muitos anos atrás, trabalhava numa construtora. Isso quer dizer, ó, jovem há bastante Começou mais ou menos assim, muito parecido com o do Tadeu. Só que trabalhava numa construtora, demandava muitos imóveis, a construtora tinha muitos imóveis, os clientes também tinham. E eu sempre gostei de mexer com imóveis, com construção, reforma e tudo mais. Passou-se muitos anos depois, eu também fui fazer direito, me especializei em direito imobiliário, fiz vários cursos destinados a isso. E também eu tenho uma administradora, né, de bens de terceiro em uma empresa imobiliária, aqui na Zona Sul. Com isso, apareciam muitos laudos para a gente fazer, né? Muitas avaliações mercadológicas. E aí falou, puxa vida, né? A gente tem um outro lado, né? Porque eu sempre gostei muito disso, né? Então eu vou me inscrever, exatamente como o Tadeu explicou agora há pouco tempo, me inscrevi nas várias, né? Várias, né? Em São Paulo é gigantesco, né? Até do interior também. E aí, exatamente como o Tadeu falou, se cai na graça do magistrado, de ver o seu trabalho, ver que você faz um bom trabalho, que você tem muita experiência no mercado, você tem que ter experiência no mercado. Não é simplesmente dizer, vou virar perito e sair. Não, não é dessa forma que funciona, né? E aí, com isso, a gente realmente caiu na graça, nós fazemos um trabalho, eu acho que é um trabalho muito bem feito, e com isso a gente trabalha aí já há muitos anos com isso. O Tadeu é um parceirão meu, né, e quando um não pode, o outro socorre, e aí nós vamos indo, né, Tadeu? Exatamente. Assim, a gente já está assim há muitos anos. Tá? Mas o que trata a perícia imobiliária? Para que ela serve? O que ela abarca, enfim? Bom, Thaís. Posso responder, você complementa, Camila. Tá bom, basicamente, uma perícia imobiliária podemos dividir em duas grandes áreas, a perícia judicial e a perícia extrajudicial. Vamos primeiramente falar da perícia judicial, aquela no qual o magistrado, o juiz, ele necessita de um expert em determinado assunto, né? E, no caso, uma avaliação de um imóvel pode ser valor de mercado para venda ou um valor de mercado de locação. Naquele processo, existe uma demanda, né, de definir um número, que o juiz não é técnico, ele precisa estar amparado por um técnico, por um expert que já está previamente cadastrado no Tribunal de Justiça e também na vara civil ou vara de família e sucessões, no qual ele, precisando desse número, ele nomeia o perito. O exemplo mais clássico é o seguinte, dá um exemplo para o pessoal entender. Um condômino, num edifício, num condomínio, ele está com as suas taxas condominiais atrasadas por algum tempo. O síndico, ele contrata um advogado para cobrar, fazer uma execução, uma cobrança dessa dívida. Ele não pagando, esse próprio imóvel dele, do qual ele é proprietário, condômino em atraso, ele inicialmente vai ser penhorado. Se continuar não pagando, o juiz vai nomear um perito para que determine qual é o valor de mercado daquele bem para, eventualmente, ir a leilão e satisfazer o credor. Esse é um exemplo. Um outro exemplo pode ser uma discussão de aluguel. Uma empresa... exatamente. Uma empresa que está entrando com uma renovatória ou uma revisional, também é nomeado um perito para definir qual é o valor de aluguel. Oi? Um arbitramento também de aluguel, uma ação de arbitramento de aluguel, né? Exatamente, uma ação de arbitramento de aluguel, uma revisional, pode ser uma revisional onde a gente define que aquele aluguel está caro ou está barato e com aquele laudo o juiz vai ter, então, condições de prolatar uma sentença. É isso mesmo.
Você quer comentar um pouquinho também que existe a extrajudicial, que não é Assim, determinada por juiz? Até só isso. antes de vocês entrarem Pois na não. extrajudicial, me veio agora uma coisa aqui na cabeça. Então, por exemplo, eu vou precisar, então, eminentemente, a perícia imobiliária judicial, ela vai trabalhar com avaliação do imóvel, seja com relação ao valor de mercado do bem, seja com relação ao valor dos aluguéis que pode advir da coisa, né? Mas, por exemplo, se há uma reintegração de posse, eu não sei, tá? Estou perguntando. Há uma reintegração de posse. E é preciso saber se o imóvel foi deixado do jeito que foi entregue, por exemplo, ou que estado está o imóvel. Não o estado físico propriamente dito, porque eu acho que isso quem faz é o engenheiro, né? Para ver a parte Perfeito. estrutural, enfim, não é o nosso objeto de hoje. Mas a perícia imobiliária judicial também serve para verificar qual é a situação do imóvel, sei lá, se deixou com as coisas ou não. Necessariamente aí para essa avaliação teria que ser um engenheiro. No caso, eu nunca tive essa demanda por nenhum juiz para verificar qual é o estado do imóvel antes e depois. Então, me parece que nessa situação, o engenheiro civil seria o profissional adequado para fazer esse tipo de aferição. No entanto, existe uma dificuldade, qualquer seja o profissional, que ele não tem a referência anterior, de como era o imóvel anterior. A não ser que o demandante tenha lá um laudo ou fotos, né, que comprove o estado de conservação daquele bem. Mas isso é mais raro. Só para a gente fixar, então, para quem está ouvindo a gente, que o que nós estamos falando é sobre avaliação do imóvel. Então, quando a gente fala dessa perícia imobiliária, tirando a parte estrutural, que é a parte de engenharia, então, para fazer essa perícia, você necessariamente vai ter que ter um engenheiro habilitado, enfim. Quando a gente está falando dessa perícia imobiliária, é para avaliação do bem, seja com relação à locação, seja com relação ao valor de mercado do imóvel. Né? O que eu estava comentando agora há pouco é que esse imóvel, depois que é entregue o laudo, né, ele é encaminhado para as partes, né, para os advogados da parte, e aí a manifestação de um lado e do outro, tá certo? Se não houver quesito nenhum, isso segue e o juiz determina, em cima do valor que nós avaliamos, que aquele imóvel deve ir para leilão, tá? E aí vai na primeira aça e depois na segunda aça. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho o autor falando que é 10, o réu falando que é 2,5. E aí, para que seja fixado um valor correto, ou seja 10, 2,5 ou um outro valor, é necessário nomear um perito, como a doutora Camila, como o doutor Tadeu, para poder fazer essa avaliação, para que o juiz tenha condições de proferir uma decisão baseada nesse laudo, na perícia, que é uma prova importante na maior parte dos processos que necessitam e tem esse litígio, né? E com relação à perícia extrajudicial? É aquela perícia que é exercida, né, fora do poder judiciário. Então, olha só, gente, então, a gente tem um judicial, né, que o Tadeu falou. É o contrário. E tem o extrajudicial, que é uma perícia realizada fora da tutela, fora do processo. Do Poder Judiciário. Né? Então, as partes, né, na verdade, quem contrata essa perícia extrajudicial normalmente são as partes, né, e acabam contratando. Inclusive para resolver litígios, mas de forma extrajudicial? Também, né, avaliação do imóvel, inventário, alguma discussão, divórcio, alguma discussão entre locatário e locador,
e não chega a um determinado valor, então contrata esse serviço para que possa... E com certeza, eu não sei, né? Mas vou perguntar aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma perícia extrajudicial, inclusive para que viabilize a composição das partes, né? Acho que até financeiramente vale muito mais a pena, não é, Tadeu? Como é que funciona essa questão de valores? Sim. Porque eu acredito que judicialmente o valor, até por ter todo o custo de um processo, enfim, é muito mais caro do que você contratar um profissional imparcial, obviamente, para que possa estipular um valor sobre o imóvel, sobre a locação, para que haja uma partilha, enfim, né? Perfeito. Então, no extrajudicial, a gente pode atuar da seguinte forma. Uma família que, em razão de um inventário que vai ser feito em cartório, não no Poder Judiciário, mediante uma escritura de partilha de bens, essa família não existe nenhuma discussão entre os herdeiros, tem vários imóveis, então eles podem contratar um perito avaliador imobiliário para que faça vários laudos daqueles imóveis, para que se defina, então, qual vai ser o valor da partilha de cada um. Então, serve como um elemento ajustador, né? Para aqueles imóveis que têm valores diferentes. E depois, a composição entre eles, eu fico com esse que vale mais, eu fico com esse que vale menos, pago a diferença. Isso é tudo feito de forma amigável, fora do Poder Judiciário, e pode ser feito dessa forma. Também é uma forma... Né? E com imparcialidade dos membros da família, isso é importante. Uma outra pessoa... Até interessante, né? Para depois não ter alegação de nulidade, por exemplo, sei lá, num divórcio extrajudicial, num inventário extrajudicial, ou seja, são procedimentos que você realiza no cartório, mas é bem interessante já constar uma avaliação para que depois não venha anular, porque eu vejo, como advogado, algumas situações em que esse procedimento é feito extrajudicialmente e às vezes deixa algumas lacunas e essas lacunas acabam gerando nulidades e mais briga. De vez solucionar problema, acaba causando, né? E aí, talvez, a realização de uma avaliação prévia, de ter um documento, né, em que uma pessoa se responsabiliza, como é o caso do Tadeu, como é o caso da Camila. Então, são pessoas técnicas que se responsabilizam sobre aquele laudo. Porque não é assim, Tadeu? Porque a partir do momento que você está dando um laudo, você está se responsabilizando com relação a isso, não é, cara? E o Código Civil é claro nisso, né? Ele deixa bem claro quais são as funções e as responsabilidades do perito judicial. Perfeito. Tá, gente? O profissional que assina um documento desse, ele responde civil e criminalmente, né? Ele tem que estar respondendo também pelo seu conselho de classe, né? No caso nosso, do Cresce, e podemos até perder a licença. Então, existe uma responsabilidade, como a Camila falou, de imparcialidade do profissional. O que ocorre eventualmente numa partilha de inventário é que os herdeiros às vezes fazem essa partilha mediante o valor venal do imóvel. E nem sempre isso representa o valor de mercado. Não é. Na verdade, não acabamos representando, né? Exatamente. Qual a diferença? Então, não está nem na nossa programação, porque eu até gosto, vocês já devem ter percebido que eu vou falando, né? Mas, falar nisso, qual é a diferença quando a gente fala dessa avaliação? Qual é a diferença do valor venal para o valor de mercado? Perfeito. Bom, o valor venal é aquele definido pelo ente público, né, a municipalidade, da prefeitura, que ela define um valor de referência, que é o valor venal, para fazer o lançamento do seu IPTU, até para cobrar também o ITBI, né? Numa compra e venda de imóveis existe essa referência. Então, esses valores, normalmente, eles estão abaixo do valor de mercado. Mas, eventualmente, eles podem estar até acima. É um caso muito clássico. Há muitos anos atrás, o município do Guarujá, ele tinha valores venais
muito acima do valor de mercado dos bens. Então, era uma forma de arrecadar, né? E, de qualquer forma, também tem um limite de capacidade de pagamento do contribuinte. No caso de São Paulo, normalmente a gente vê que o valor venal do IPTU, o valor de referência, ele está abaixo do valor de mercado. Mas isso Então, não é uma regra. O mercado oscila. Então, aí a importância do profissional em tirar uma fotografia do momento do mercado. agora, sobre esse que você está comentando, sobre o valor venal que você estava citando, Tadeu, eu notei o seguinte, que esse valor venal cobrado pela Prefeitura de São Paulo, para imóveis residenciais, você tem toda a razão, é isso que eu andei notando, ele está baixo. Mas para imóveis comerciais, ele está muito acima. Exatamente. Ele está 80% acima do valor de venda. E aí, a gente tem essa dificuldade, porque é o seguinte, para você questionar, você tem que entrar num processo administrativo. Perfeito. Né? E aí é uma briga para a prefeitura, porque até hoje, a gente entrou com vários, eu não vi um. Não, mas é até importante, sabe, você que está nos ouvindo agora, para você fazer até essa atualização com relação ao valor venal, é claro, né? Geralmente a gente quer atualizar para baixo para pagar menos impostos, né? Mas é imprescindível que você tenha uma avaliação, uma perícia imobiliária para juntar lá e mostrar para a prefeitura, olha, o imóvel, vocês estão cobrando em cima de 100, na verdade hoje, até porque, até como a Camila falou, a questão dos imóveis comerciais, em especial na cidade de São Paulo, já vinha antes da pandemia, né? Agora piorou um pouquinho. Eles deram um declínio, seja com relação ao próprio valor do imóvel, com relação ao aluguel também, até para revisão desse aluguel, porque quando a gente fala, né, nessa questão da pandemia, essa questão da revisão do aluguel, dessa necessidade, enfim, isso é muito importante. Então, quando a gente até fala da perícia extrajudicial, um outro ponto aí importante, hein, gente? Revisão do valor venal. Se o valor venal está totalmente incompatível com o mercado, em especial se ele tiver a mais, né? Se tiver menos, tudo bem, de cara quieto. O comercial está um valor assim, exacerbado, sabe? O valor está muito alto. Perfeito. E aí a prefeitura... E destacando... Não, pode terminar, Camila. Não, eu só ia comentar que quando você vai lavrar uma escritura, você tem uma tabela da prefeitura, né? E aí a prefeitura taxa pelo valor venal, quer dizer, não adianta você estar vendendo o conjunto por 300 mil, se o valor venal está por 500, você vai pagar por 500, entendeu? Que é um absurdo, né? Na verdade, é um verdadeiro absurdo. Destacando que... Com projetos, inclusive, internacionais, de aumento, né, desse valor de imposto, né? Então, olha a importância da perícia judicial, até quando a gente está falando de imposto, gente, né? É algo bem importante. Mas você falou que o perito... Sim, só um detalhe, Thaís. Destacando que numa discussão de valor venal do imóvel, do IPTU, não é possível você entrar com uma ação judicial direta. A lei exige que você faça primeiro uma tentativa no processo administrativo junto ao órgão público municipal. Então, você tem que entrar com o processo administrativo, juntar um laudo extrajudicial de um perito que você vai contratar para tentar conseguir na prefeitura essa análise. Exatamente. E pode ser que você consiga. E até, Tadeu, olha, chegou casos até que eu peguei algumas escrituras que foram lavradas dentro do próprio condomínio e anexei, para a gente ter uma prova mais robusta de que não é o valor praticado, entendeu? Mas mesmo assim, é muito difícil. Infelizmente... Não, na verdade, tem que ter esse procedimento administrativo e sim, infelizmente, né, não for analisado o procedimento administrativo de forma correta, aí você vai ter que contratar um advogado, mas você vai ter as provas para mostrar para o juiz, não é, que aqueles valores são incompatíveis. O Tadeu, ele mencionou que o perito imobiliário, ele está vinculado ao CRES, ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis.
Verdade. Por que isso, tá? Para você ser perito imobiliário, primeiro você tem que ser corretor? Para ser perito imobiliário, você tem que ser. Existe uma lei federal, né, para que você possa fazer qualquer tipo de avaliação imobiliária. Aliás, na verdade, arquiteto e engenheiro também podem, mas é um pouquinho diferente do nosso, tá? Você tem que se afiliar ao CRES, não só ao CRES, né? Mas também você tem que passar pelo curso de peritagem. Então, olha só, gente, Não se é tão você está aí simples nos assim. ouvindo, primeiro ponto, você tem, porque até para você ser corretor tem uma provinha e tal, né? Fala provinha, o Cresce vai querer me matar. Uma prova. Você tem uma prova, mas também é muito importante que você se prepare para isso. Então, aqui nós estamos falando com dois experts no assunto, que já tem uma vivência de mercado há muito tempo, mas também porque para você fazer um laudo que vai ficar sujeito a observações, sejam dos advogados, seja do próprio juiz, você precisa se preparar para isso. Então, não adianta você querer ir ser perito judicial sem saber procedimento. Então, não basta apenas ser corretor de imóveis. É muito importante que você faça um curso relacionado à perícia imobiliária, que vai te dar a possibilidade de você saber como é que você faz um laudo, o que você vai precisar, não é? Como é que é a resposta, porque eu, como advogada, adoro fazer perguntas. Então, como é que você faz para responder esses quesitos? Não é isso, Tadeu? Então, Exatamente. Quer dizer, você tem que se preparar e você tem que preparar, seja como corretor, seja especificamente na área da peritagem, né? Perfeito. O iniciante, perito judicial iniciante, ele tem que estar ligado a um órgão profissional. No caso, pode ser o CRES, pode ser o CREA ou o CAL, no caso dos arquitetos. Basicamente é isso para imóvel. Então, a partir de então, eles, depois disso, desse credenciamento, fazendo parte desse conselho de classe, ele se habilita no Tribunal de Justiça de São Paulo como auxiliar de justiça. Ele fica cadastrado lá e apto a ser nomeado. E, eventualmente, ele ser nomeado, ele vai fazer um laudo, entregar, só que o que ocorre? Do lado do autor ou do réu, existe os advogados e, eventualmente, os assistentes técnicos, que são aqueles profissionais contratados pelas partes, que eles vão estar fazendo quesitos para o perito e, eventualmente, após a entrega do laudo, dando seus pareceres. Pode ser um parecer concordante ou discordante. E aí o juiz pede para que o perito se manifeste em esclarecimentos àquela impugnação. Então, não é tão simples apenas fazer um laudo, determinar um valor, jogar no processo lá para o juiz e depois receber os honorários. Não é assim. Nós vamos ainda ter que... Tem uma parte laudo ainda de fiscal... Nós somos fiscalizados pelos assistentes técnicos. Exatamente. E pelos advogados também, né? Além dessa coisa toda, né, tem que dizer o seguinte, que não é simplesmente você chegar lá e tirar umas fotos e ver o edifício. Não, você tem toda uma análise antes, viu, gente? Porque, assim, eles liberam para você uma senha, você entra dentro do processo, você tem que se habilitar dentro desse processo, e além disso, você tem que marcar com o advogado das partes, dia e horário, tem que, né, a gente tem que comparecer, pode ter alguns percalços, que muitas vezes a gente não consegue entrar dentro do imóvel, mesmo marcando o dia e horário, a gente não consegue. Depois disso tudo na mão e fotografado e anotado, você tem que fazer uma avaliação do mercado em geral, uma pesquisa que é comparativa, né? Então você tem que comparar o mesmo imóvel em relação a outros na mesma região, mesmo tamanho. Então, assim, é uma série de quesitos que você tem que seguir.
Então, é como se você tivesse um checklist, sabe? Que a gente vai lá, vamos lá, agora isso. Você tem que seguir. É um checklist que você tem que seguir. E tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser claro, objetivo, né? E você tem que fazer demonstração através de gráficos, informando como é que está, comparando mesmo valores, né, de um e de outro, quando você não tem uma base mais forte para comparar. Sei lá, na Zona Sul eu só tenho um prédio de, vamos supor, de 40 metros quadrados, naquele, como é que fala? Naquela região. E aí você não tem como comparar com um prédio de 100, aí você vai ter que sair um pouquinho da região, aí você tem que fazer esse gráfico de comparação, sabe, por metro quadrado. Então, é uma coisa gostosa para quem gosta, né? Para quem é detalhista, eu acho que é uma coisa assim, bem interessante. Mas tem detalhes, né? Muitos detalhes. Então, e é até detalhes. interessante porque, geralmente, os problemas estão nos detalhes. E até uma outra coisa importante, Tadeu, que você mencionou, que você pode ser nomeado pelo juiz, ou você também pode ser solicitado pela parte, aí contratado pela parte, para acompanhar o perito. Então, um perito nomeado pelo juiz. É até interessante, olha, a gente está falando, não só da complexidade, mas quantas atividades, até no momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão se reinventando, não é? E eu tenho certeza absoluta que tem muitos corretores de imóvel, aí realmente situação muito complicada, né? Ou até pessoas que lidam com a parte do mercado imobiliário, ou que se interessam, que querem começar uma atividade nova. Olha quanta coisa um perito imobiliário pode fazer. Quantos meios tem para ganhar dinheiro, né, gente? Não é assim, Tadeu? Porque, né, para ganhar dinheiro, porque isso é muito importante, né? Para ganhar dinheiro tem que ser um ótimo profissional, não é, Tadeu? Exatamente. E a vantagem também do perito judicial, quando ele é nomeado, ele não tem concorrente, ele vai dar vai estimar seus honorários no processo e não existe uma concorrência. O juiz não vai nomear 2 ou 3 peritos judiciais para ver qual é o menor preço. Ele vai confiar no seu profissional que já está cadastrado, né, que seria o homem de confiança dele, em direito a gente chama de o longa-manos, né, do juiz, aquele que vai até o imóvel e faz a parte técnica. E a gente estima os honorários, obviamente, existem tabelas, né? Existe, no caso do Cresce, uma tabela. Uma tabela. Disponibiliza uma tabela para que a gente tenha uma noção dos valores. De quanto cobrar. Certo. Exatamente. E aí, se a parte não pagar ou não depositar aquele valor, o processo é arquivado. Então, para dar andamento àquilo, há necessidade de que a parte faça um depósito, né, judicial prévio, né, antes de que o perito esteja intimado a iniciar o trabalho. É claro que, eventualmente, um advogado da parte autora, por exemplo, que vai fazer esse depósito, ele pode pedir um parcelamento desses honorários até uma redução. Cabe ao perito concordar ou não. Normalmente a gente é intimado pelo juiz para que a gente se manifeste a respeito. A gente pode parcelar em 2, 3 vezes ou até dar um pequeno desconto, mas os honorários devem ser depositados para que a gente possa iniciar o trabalho. E tem um detalhe também, muitas das vezes a gente acaba informando os nossos honorários e o próprio juiz, mesmo antes de falar com as partes, ele determina, não, eu determino que os honorários sejam de X. Quer dizer, ele já arbitra. Concordar ou concordar, tá? Até, olha só, até uma outra forma, né? Porque antes mesmo de você começar a fazer, né, o trabalho, já está lá garantido, né, depositado judicialmente os valores para que você possa receber, né? Às vezes, é claro, pode demorar um pouquinho, mas está lá, quer dizer, você não vai levar o calote, né, Tadeu? Você não vai levar o calote, então é bem interessante, é uma atividade, né, que
se bem trabalhada, e até porque se você também não fizer o trabalho corretamente, o juiz não vai te chamar mais, não é? Ele não te nomeia mais, não é? Você pode ter complicações, porque como o Tadeu mencionou, existem responsabilidades quando você é nomeado um auxiliar da justiça, não é? Então, você necessariamente tem que seguir procedimentos, você tem que fazer esse laudo de forma condizente com a situação e com alguns requisitos que a própria lei determina. Mas tem um lado positivo, né? Vocês falaram aí com relação aos honorários. Como é que é isso? Tem tabela no CRES? Como é que é? Tem o CRES disponibiliza uma tabela no site, né? E para você ter uma noção dos valores que você pode cobrar. Então, vamos supor lá, sei lá, de R$1 a R$100.000, né? Estou dando um exemplo, tá, gente? Né? E aí vai sucessivamente, aí você tem uma noção dos valores. Pra te falar a verdade, eu não sei o Tadeu, mas eu não sigo muito a tabela não, viu? Eu vejo assim, quanto de trabalho que eu vou ter para executar aquele serviço. Então, assim, eu vejo a localidade, eu estou na Zona Sul, se eu tenho que ir para a Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Então, assim, eu faço mais ou menos um cálculo de quanto tempo eu vou... É questão da hora técnica, né? Eu vou gastar. Eu não sei como é que é você, Tadeu, mas eu faço normalmente assim, viu? No caso da tabela, a tabela é uma tabela de referência, ela não é obrigatória. Então, a gente usa aquilo como referência, como a Camila falou, a gente pode cobrar até a mais ou até a menos daquela faixa de valor que a tabela está indicando. Então, obviamente, a gente vê algumas variáveis no processo. Por exemplo, no meu caso, eu vou olhar qual é o valor da causa, né? Qual é o valor daquele imóvel que, eventualmente, eu vou determinar. Eu ainda não sei qual o valor, mas eu tenho uma ideia. E qual vai ser o grau de dificuldade. Se tem ou não tem assistente técnico, se tem ou não tem quesitos. Então, a gente vai vendo qual vai ser a complexidade. E a gente estima os honorários para o juiz, porque esses honorários são de caráter pessoal. Não somos obrigados a seguir uma tabela. Existe também gente que faz por hora técnica, calcula, olha, eu vou gastar tantas horas nesse procedimento e vou cobrar tanto. Normalmente os engenheiros usam bastante o sistema de hora técnica, né? Eles têm são vinculados às vezes ao IBAP, Instituto Brasileiro de Perícia de Engenharia, né? De avaliações de perícia de engenharia, e eles têm uma tabela também. Então eles usam bastante o cálculo por hora técnica. Os arquitetos também. Os corretores usam mais por determinação de faixa de valor de imóvel, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo é livre para estimar seus honorários como achar conveniente. Até também por causa da complexidade da causa, né? Nem toda avaliação vai ser igual, nem toda avaliação vai ser simples, enfim. Tem às vezes, a complexidade da situação que, necessariamente, essa avaliação pode ter que abordar, né? E acaba, como a Camila falou, trazendo um pouquinho mais de trabalho. E tem outra também, né? Tem a resposta dentro do laudo, né? O perito ele tem que responder aos quesitos, tanto do juiz e das partes, não é isso? Exatamente. E depois que vem o laudo, pode ter mais perguntas? Pode. Existe a possibilidade de se fazer quesitos suplementares, né? E a gente pode também estar respondendo, mas isso é mais raro. Geralmente os quesitos iniciais são aqueles suficientes para a gente estar respondendo, esclarecendo as partes. O que ocorre é o seguinte: quando o valor determinado lá ele é bom para uma das partes, o assistente técnico, se houver assistente técnico, vai fazer um parecer concordante. Então, ele concordo com o perito. Mas a outra parte, provavelmente, né, o assistente técnico fala, não, discordo do perito. Mas veja bem, também é necessário fundamentar por que você discorda. Tem que ter
apontar qual é o erro do perito. Então, quando o trabalho é muito bem feito, o assistente técnico não tem muito o que discutir, porque ele tem que discutir tecnicamente, ele tem que ter argumento técnico de mercado, né? Ele pode dizer, olha, houve um erro aqui na pesquisa de mercado, tá? Mas, se foi bem feita essa pesquisa, então, enfim, se você começa bem, termina bem o trabalho, você deixa o assistente técnico sem muita saída, né? Então, o juiz acaba... Desculpa, Tadeu, o método é comparativo, então fica mais difícil da parte ficar ligando muita coisa. Eu estou aqui pensando, né? Até para você fazer pergunta, é muito importante que você entenda. Então, perfeito. Até o advogado que atua, que ele não é perito, ele é exclusivamente advogado. Para ele poder fazer esses quesitos, ele tem que entender do assunto, ele tem que entender da peritagem, porque senão ele vai fazer pergunta despropositada, sem fundamento, sem nexo, e acaba prejudicando o andamento ou simplesmente não tendo uma resposta, porque realmente não é pertinente ao processo. Então, olha só, então, seja com relação à realização da própria perícia, seja ela judicial como extrajudicial, ou para você que quer atuar no mercado imobiliário, com direito imobiliário, sendo advogado imobiliário, também é muito importante você saber disso, ter informações disso, quem sabe até fazer o curso, se for o caso, tem que fazer, né? Para poder fazer pergunta, porque para você conseguir o objetivo que você pretende, você tem que saber qual que é e como chegar até ele, né? Então é bem interessante o tema. É claro que a gente poderia ficar aqui, mas eu não sei nem quanto tempo vai passando, porque eu falo pra caramba, viu, Tadeu? Tá ok. Né? E aí eu queria saber de vocês dois como é que é essa atividade, além dessa questão dos honorários que nós tratamos, além dessa questão da necessidade de você se aprimorar tecnicamente, enfim, como é que é o dia a dia de vocês? Então, vocês que estão nesse mercado imobiliário, que é aquela coisa, né, de sobe e desce, uma hora tem, outra hora não tem, outra hora tem um monte de imóvel vazio, outra hora falta imóvel, como é que é trabalhar com essas fortes emoções? E aí, Camila? Vou responder um pouquinho do meu lado. Como eu tenho uma administradora de bens de terceiros, nós cuidamos desde o início, né, que é o laudo de vistoria inicial desse imóvel, quando ele está sendo entregue para o locatário, a análise da documentação, o contrato de locação, o tipo de garantia e até o laudo final, né, e tanto na entrada quanto na saída. Esse sobe e desce que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo? Algumas empresas, assim, não 100% das empresas, tá, gente? 30% das empresas, né, para quem que são locatários, entraram em contato e pediram aí algumas reduções, outras foram isenções, outras foram prorrogações de aluguéis aí por um determinado período, até que passa um pouco essa coisa da pandemia. É isso que a gente tem mais feito agora, ultimamente, essa renegociação de contratos. Independente disso, agora até estava comentando com o Tadeu há pouco tempo, pouco antes de começar a live, é que é engraçado, né? O judiciário também está meio devagar ainda, né? Mas mesmo assim, eu fui indicada aí para 2 processos, né, judiciais aí para peritagem, e um até da Fazenda, falando nisso, sabe, da Fazenda da Santa Casa, que veio para que a gente possa cuidar. Então, assim, sempre está tendo, não vou dizer que fica, mesmo nessa época de crise, está sempre sobe e desce em relação a... Eu acredito que... Mas o que a gente está fazendo agora é renegociar. A gente está renegociando. Até judicialmente, eu falo porque, como advogada, trabalhei em alguns... Estou trabalhando ainda em alguns processos com relação a isso, porque tem proprietário que é aquela coisa, não faça acordo, não faça acordo, não faça acordo de jeito nenhum, né? E realmente a questão econômica das empresas está passando por
Grandes dificuldades, né? Problemas, né? Então, por adequações, enfim, as pessoas estão se adequando, até, eu acho que uma outra coisa, a questão do home office, a questão do coworking, então, são várias novidades no mercado imobiliário que a pessoa que ela quer realmente trabalhar com isso, trabalho não vai faltar, não é, Tadeu? Não, não está faltando. Mesmo com essa crise sanitária, econômica que assola o país, o mundo, né? Esse ano eu senti até um aumento de demanda de trabalho, quer do lado judicial, que eu atuo como advogado processualista e também como advogado consultivo, fazendo contrato, né? Ou entrando com ações, processando no sentido de ações de despejo, por exemplo, que eu tenho algumas nesse sentido de ações comerciais, mas também na área de avaliações, tá? Como a Camila falou, não tá, a justiça está um pouco mais lenta, mas não está parando. Recentemente eu tive que fazer uma vistoria num shopping fechado, e o shopping teve que abrir, né? O shopping de Higienópolis. Então, claro, tinha segurança lá, mas naquela fase de março, com o comércio fechado, o juiz determinou e o shopping tem que abrir para o perito. Então tem esse aspecto também, não para, não vamos fazer depois da pandemia. Da mesma forma, uma vistoria recente que eu tive aí, que o juiz autorizou a força policial, né? A pessoa não autorizou a entrada, não tem problema. Você peticiona e diz, olha, não foi possível adentrar o imóvel, né? Claro, o imóvel do réu, né? Óbvio. O juiz determina a força policial. Não foi necessário, mas eu me apresentei novamente no imóvel com a decisão judicial. Olha, o próximo passo é eu ligar para 190 e chamar a polícia. Eu estou autorizado. Então, é interessante, Thaís e Camila, que a gente tem esse poder na rua, né, de estando em diligência, a gente tem a mesma atuação de um oficial de justiça. A gente não é oficial de justiça, é perito judicial, mas em diligência a gente tem a mesma prerrogativa. Pode inclusive chamar força policial, se assim for determinado pelo juiz. Nós somos auxiliar da justiça, né, Tadeu? Exatamente. Na verdade, essa é a função. E tá bem claro lá no Código Civil que existe essa função e que ela é legítima, né? É isso que o Tadeu estava acabando de explicar, nesse sentido. Eu acredito, não sei se vocês querem deixar o contato de vocês, né? Perfeito. Mas nosso tempo aqui no Insta, ele é curto, porque o tempo vai passando e é tão legal quando a gente fala de assuntos interessantes que a gente nem vê o tempo passar. Mas como a gente está acabando a nossa live, vou passar a palavra para você, Tadeu, para o seu adeus. E depois passo a palavra para a Camila, para que a gente possa fazer encerramento. Tá ok, Thaís. Bom, primeiro agradeço o seu convite, tá? Dessa live, eu acho que está sendo muito ilustrativa para os teus seguidores, né? E qualquer esclarecimento que se faça necessário, quem se interessar, através do seu contato aí, pode liberar também o meu e-mail, o meu telefone, e eu esclareço qualquer dúvida que venha o pessoal a ter e que ainda não foi esclarecida. Então, respondo perguntas após essa live, sem nenhum problema, tá bom? Agradeço, então, Thaís, o convite. Obrigado, então, Camila, você também. Obrigada, Tadeu. Agradeço aí a Thaís, né, que é a nossa parceira aí também nos negócios. Agradeço ao professor Tadeu, que muito me ajuda ainda e muito me auxilia, né? Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Pena que a gente começa a entrar em outros, né, em outros assuntos e acaba saindo um pouquinho do nosso contexto. Mas vamos fazer mais uma live. Vamos fazer mais uma live. Caso alguém quiser entrar em contato.
Verdade. Quiser entrar em contato, se quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu vou estar respondendo, assim, com o maior prazer. E se tiver qualquer outra dúvida, não só relacionada a isso, porque também somos advogados e somos especializados em contratos, principalmente contratos imobiliários, por favor, gente, fique bem à vontade, tá bem? Qual é, então? Então, vamos lá. Meu telefone é 985842950, tá bem? Então, ó, pessoal, Tadeu, Camila, Deixa o Tadeu muito passar o obrigada. telefone. Vou deixar o Tadeu passar o telefone, mas antes disso, preciso agradecer a nossa parceira também, que hoje não pôde estar aqui, até para que a gente não ter tanta gente, né? Porque no Insta a gente acaba tendo uma limitação de pessoa. Agradecer a professora Roberta de Oliveira, que está sempre conosco, organizando aí Inteligência Jurídica, é isso. Agradecer todas as pessoas que vêm acompanhando, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, seja no Inteligência Jurídica, é isso, lá no YouTube, ou no Instituto Thaís Jurema, também no YouTube. Toda semana e durante toda essa semana a gente está falando de direito imobiliário. Então a gente tem pequenos vídeos curtos de até 10 minutos, para que você possa aí se atualizar com dicas rápidas. E nessa dica rápida, Tadeu, qual é o seu contato? Meu contato pode ser pelo telefone e WhatsApp, né? 11, prefixo 11, 996368177. Tá? Vamos repetir? 985842950, tá bem? Então, eu espero vocês amanhã e na próxima semana a gente tem um assunto super legal, que é abandono afetivo. Então, semana que vem, a semana inteira, a gente vai estar falando sobre abandono afetivo. E nessa semana, o nosso tema é direito imobiliário, com dicas super importantes. Já está desde ontem no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal. A gente espera vocês. Beijo, Tadeu. Tchau. Beijo. Tchau, um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite.